Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículos de 7 a 11. Em seguida, contou uma parábola aos convidados, ao notar como eles escolhiam os primeiros lugares. Disse-lhes: quando alguém te convidar para uma festa de casamento, não te ponhas no primeiro lugar. Não aconteça que alguém mais importante do que tu tenha sido convidado por ele, e quem convidou a ti e a ele venha a te dizer: cede-lhe o lugar. Deverás então, todo envergonhado, ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, ocupa o último lugar, de modo que, ao chegar, quem te convidou te diga: amigo, vem mais para cima. E isso será para ti uma honra em presença de todos os convidados. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O último lugar. Quem quer, levanta a mão. Aí Santa Teresinha do Menino Jesus levantou a mão rapidinho. Ela é uma das santas, né, que fala sobre isso dos santos. Todos os santos são humildes, né? Porque não tem como ser santo se não for humilde. Mas tem alguns que são muito, muito humildes, né? Tem a humildade como assim, cartão de visita. Quando a gente fala em humildade de santo, a gente pensa em São Francisco de Assis. Mas tem outros, tem muitos outros. Os santos antigos, né, da igreja, dos padres do deserto, que a gente nem conhece direito, né? Mas se você pesquisar alguns santos humildes assim, dá uma pesquisadinha no nosso site da Canção Nova, humildade, santos, você vai ver quantos santos nós temos na igreja e com lições de humildade assim extraordinárias. Falei de Santa Teresinha porque talvez muita gente conheça, né? Porque ela tem uma frase nesse sentido, né? Eu escolho o último lugar, por quê? Porque não tem disputa. Ninguém quer. Se você entra numa competição, numa corrida, você quer o quê? Você quer ganhar. Eu fazia atletismo, já contei isso, né? E hoje eu não faço mais. Não porque eu não poderia, né, correr, né? Até que não, porque tem um probleminha no joelho que não me deixa correr muito bem. Mas dentro de mim, a minha memória esportiva, né, é de competir, né? Eu competia, eu queria ganhar as corridas. Eu não era um cara avarento, assim, avarento, melhor dizendo, não era um cara assim orgulhosão de, olha, me vangloriar. Mas eu queria ganhar, eu entrava numa corrida para ganhar. E não queria ficar em último. Não queria ficar sem ganhar uma medalha, pelo menos, né? Havia algumas corridas que eu entrava e sabia que não ia ganhar. Nossa, aqui não vou ganhar, não tem como ganhar. Mas pelo menos tal posição eu quero chegar. E fazia de tudo por isso. Só dependia de mim, né? Então, eu ia para a competição, mas querendo ganhar alguma coisa. Por que isso? Porque é uma competição e a gente dificilmente entra numa coisa assim para não ganhar.
Só que a gente não pode levar essa competição para tudo na nossa vida. Aliás, para poucas coisas, na verdade. A gente deve levar esse tipo de pensamento, de sentimento, de competição. Até na igreja, a gente pode competir, sabia? São Paulo diz assim, né? Ele usa uma outra palavra, mas cabe aqui, né? A palavra que Paulo usa é rivalizar, ser um rival. Quando você tem time de futebol, de basquete, você não tem um time inimigo, você tem um time que é rival, que é um adversário. Ele se opõe a você porque ele precisa vencer você para avançar naquele campeonato, naquela disputa, né? Porque é um campeonato. Então, quanto mais acirrada é a disputa, mais cresce a rivalidade. Paulo nos ensina a rivalizar-nos no amor. Rivalizai-vos no amor. É uma ordem de Deus, dada através de São Paulo. É mais ou menos o que Jesus fala aqui de outra maneira. Jesus vai, não pela rivalidade, Jesus vai no âmago, no princípio de tudo, na humildade. Aqui esses homens, eles se rivalizavam, mas não era no amor. Eles queriam os primeiros lugares. E olha que Jesus tinha acabado de dar a lição sobre o homem que estava ali hidrópico. Jesus curou. É o mesmo jantar ou almoço, não sei, mesmo lugar de refeição, mas olha como que Jesus teve que trabalhou, né? Foi uma refeição tanto quanto indigesta ali entre Jesus com os fariseus, né? E Jesus fala que nós não devemos procurar os primeiros lugares. Não devemos. E a ordem de Deus é que a gente não procure os primeiros lugares, mas que procure o último. A ordem é uma ordem. Não procure, quando você for convidado, não procure o primeiro lugar, procure o último lugar. Em tese é isso. E ele explica o óbvio. Evitar o constrangimento de você estar num lugar e de repente alguém que foi convidado ser mais importante, ou a pessoa for mais importante do que você naquele momento para aquela festa, e você tem que sair dali. Que chato que vai ser. E você vai procurar um último lugar, porque você está com vergonha. E quantas vezes a gente vê isso acontecendo, né? Não sei se você já viu. Festa de casamento, às vezes aniversário de 15 anos, tem aquelas mesas bem preparadas, né? Com aquele tampão redondo, tudo, né? Bonito. Tem lembrancinha, a pessoa já chega correndo, já senta, já quer pegar a lembrancinha, nem sabe se pode levar. Tem gente que faz isso. E aí, às vezes aquilo está reservado. Aí chega alguém e fala assim, por favor, essa mesa está reservada. E aí tem gente que ainda briga, não quer sair. E no final das contas acaba tendo que sair, porque estava reservada ali a mesa, alguém vai pôr uma mesa na frente, move a mesa, não vai sair não, então eu vou chegar a sua mesa mais para lá. E muito ruim, muito constrangimento. Jesus está falando, em primeiro lugar, você vai evitar isso. Mas o mais importante existe um princípio eterno. Uma lei no reino dos céus. Que se eu não treinar agora, eu não vou conseguir viver. Eu preciso começar a viver isso agora, nesta vida, neste mundo. Enquanto eu caminho na terra, para estar apto para ser no céu, aquilo que Deus quer que eu seja. Versículo 11. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. É uma regra. Todo aquele. Então isso é assim, é assim, é assim. Mas isso vai acontecer no futuro. Não é só num banquete aqui nesse mundo, numa festa de casamento, não é só aqui. Então a minha vida precisa ser uma vida de humildade e não de exaltação. Humildade e não de exaltação.
Buscar o último lugar, isso não significa se esconder dons, talentos. Às vezes a gente confunde isso, eu já confundia isso. Não, eu preciso ser humilde, preciso ser o último. E deixava de ser quem eu sou. Não, você vai ser quem você é, mas vai ser humilde. E se você se conhecer cada vez melhor, você vai sim conseguir ser humilde. Porque sendo quem você é, você vai assumir somente o que você é. E não vai querer ser melhor do que ninguém, nem maior do que ninguém. Vai ser melhor para os outros e para Deus. Aí sim. E isso não é deixar de ser humilde também. Você pode ser melhor para Deus e para os outros, e deve ser, e faz isso sem ser humilde, sem ser orgulhoso. Vai fazer isso sendo humilde. Num mundo como o de hoje, de superexposição, redes sociais, né? YouTube, olha aqui, nós aqui no YouTube, né? Mas Deus nos chama a ocupar o nosso lugar. Ele é o Senhor. Ele é o Deus. É Ele quem salva. Nós seguimos Ele. Somos todos seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que o Senhor quer que nós façamos. Observemos isso. Por isso Ele manda, é ordem. Ele manda procurar o último lugar. Foge da frente. Foge da frente, sem deixar de ser quem você é. Sem enterrar dom nem talento nenhum. Que coisa difícil, né? Andar na corda bamba. É por aí mesmo. Mas se Ele mandou, é porque é possível. O óbvio todo mundo já faz. O mais fácil é o quê? É querer atropelar todo mundo para ser alguém. E muita gente pensa nesse mundo que ser alguém significa destruir o outro, tirar da reta. E a ambição e a falta de Deus no coração faz com que as pessoas vivam isso com extrema naturalidade e cara de pau. Sem remorso. E fazem de tudo, mentem, fazem qualquer coisa para que funcione as coisas do jeito que a pessoa quer. Isso não é coisa nova, isso sempre existiu. Isso é fruto do pecado. Mas nós somos de Deus. Nós precisamos ser diferentes e viver de maneira diferente, que agrade ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos obedecer essa ordem e prestar muita atenção neste princípio eterno e nesta promessa aqui. Porque isso aqui não vai mudar, não. E vai acontecer. Vai acontecer. Quem se exaltar será humilhado, mas quem se humilhar será exaltado. Vamos anotar no nosso diário. Promessa de Deus, já acabei de falar aqui, esse versículo 11, que também é princípio eterno. E ordem de Deus, versículos de 8 a 10. Qual a mensagem de Deus para você hoje? E como colocar isso em prática na sua vida? Anota isso no seu diário. E vamos lutar para viver. Que o Senhor nos ajude a viver essa graça. Que o Senhor nos dê a graça de colocar em prática a sua palavra. Para a honra e glória do vosso Filho Jesus Cristo. Amém. É novo aqui no canal? Botão aí para você se inscrever, acionar o sininho da notificação e deixar um like, porque o seu like evangeliza. Juntos vamos fazer a Bíblia inteira com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia de Monsenhor Jonas Abib? Então tá bom. Aqui na descrição tem o passo a passo de onde começar. Começamos pela primeira carta de São João. Tem também um link para você adquirir o livro do método e a companhia para fazer. É aqui no canal, Diário Espiritual Canção Nova, viu? Vem com a gente. Vamos fazer juntos. E no final também eu deixo alguns vídeos de sugestão para você. Entra no canal aí, vasculha e vamos fazer essa experiência juntos, tá bom? Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Miguel Arcanjo,
defendei-nos no combate.